Boa noite a todos, os que estão aqui presentes, os que estão nos acompanhando remotamente. Hoje teremos a palestra do nosso querido amigo Jorge Hessen, presidente da Casa Espírita Pai, escritor, historiador, conhecedor profundo do Espiritismo, uma pessoa simples, mas que tem feito muitos estudos que qualquer um de vocês pode acompanhar pela internet. Se colocarem o nome Jorge Hessing, com H e N no final, vocês verificarão que tem muito trabalho feito por este amigo e cuja responsabilidade maior é a divulgação da doutrina espírita. Então, ele está aqui presente já, em contato conosco. A palestra de hoje, o tema será Vigilância Perene ante a ditadura do eu menor, ego. Então, nós vamos iniciar com a prece que hoje nós pediremos que seja feita pela nossa amiga Adriana, e de imediato a palavra será passada ao Jorge para que ele possa fazer a sua palestra para todos nós. Boa noite a todos. Boa noite. Possamos fechar os nossos olhos em um breve momento de introspecção, elevar nossos pensamentos, abrindo a consciência para receber os conhecimentos que aqui serão passados através do nosso querido amigo Jorge, que ele consiga, através dos seus estudos, seus ensinamentos, nos tocar o coração para que possamos enfrentar as vicissitudes diárias. E agradecemos a presença dos mentores amigos que trabalham incansavelmente aqui nessa casa, a todos os presentes, seja aqui fisicamente ou online. E que possamos agora abrir nossos corações e receber esses ensinamentos maravilhosos. Graças a Deus, que assim seja. Bom, gratidão, querido Arnaldo Rocha, Adriana, gratidão pelas palavras, pela prece, os irmãos, as irmãs que estão aqui também presentes, online, e os presentes fisicamente, que nós possamos, mais uma vez, refletirmos aqui na Casa Fonte de Esperança, um tema que possa acrescentar em nossas informações algumas orientações que possam nos auxiliar a termos maior capacidade de uma introspecção e uma visão mais autênticas de cada um de nós, porque nós vamos trabalhar a questão do eu menor. Isso tudo é para efeito didático, porque nós trabalhamos um pouco com reflexões psicológicas no campo da doutrina espírita também. E para efeito didático nós chamamos o eu menor, o que normalmente e comumente se chama de ego, e o eu divino, o eu profundo, que também tradicionalmente dentro de uma linha junguiana se denomina de self, ou um eu mais profundo, o eu divino, ou numa linguagem espírita, o espírito imortal que somos. E como esse chamado ego é o que nós chamamos de um eu impermanente, ele não é para sempre, ele é transitório, é uma estrutura de nossa realidade mental, de nossa psique. Por isso deve esse elemento chamado de eu menor ou ego ser gradualmente transcendido para uma conexão com o que nós chamamos de permanente em nós. O que é permanente em mim? A persona, o Jorge, eu sou mais do que um Jorge, o corpo, isso vai passar, ou o espírito imortal, o viajor da eternidade que eu sou.
Esse é o self, esse é o espírito imortal, é a essência que nós somos. E, como tais, o objetivo da vida é transcender aquilo que é transitório, aquilo que é permanente, que é o eu menor, que é a persona, para termos contato, nos identificando de forma gradual, nessa transcendência desse eu menor, com o eu profundo que somos. E isso jamais deve ser reforçado no sentido de eu reforçar o eu menor, que é o que normalmente as correntes tradicionais da psicologia conceituam. Eu vou explicar. Essa definição de ego como uma entidade a ser fortalecida é fruto do materialismo, que ainda predomina o que nós chamamos de diferentes abordagens psicológicas das tradições ou das tradicionais clínicas de psicologia do mundo. Reforçar o ego é simplesmente nos desidentificarmos com a essência. O trabalho é exatamente o contrário. É nos identificarmos com o espírito que somos para, aos poucos, ir transcendendo o eu menor, que é o ego, que é a persona, que eu estou. Eu vou tentar ser o mais simples possível para nós entendermos como é que isso deve funcionar, para que nós possamos, de alguma forma, a partir desse autoconhecimento, fazermos uma introspecção, uma viagem interior e começar a nos identificar mais com aquilo que nós somos, porque eu sou o espírito viajor da eternidade. Eu não sou o Jorge, eu estou o Jorge. Eu não sou um corpo, eu estou num corpo. E eu nem tenho um espírito, eu sou o próprio espírito. Então, dentro dessa realidade, onde é que estão sediadas as nossas virtudes? Por exemplo, qual é a maior de todas as virtudes? Amor. Todas as outras virtudes derivam do amor. Por quê? Porque nós fomos criados por amor, para o exercício do amor pela fonte pura de amor que nós chamamos de Deus. Então, Deus, na nossa concepção, ele é uma energia, ou isso é uma energia que nós chamamos de Deus. E como uma energia que nós chamamos de Deus, é a fonte pura de amor. E, em essência, nós que viemos dessa fonte pura de amor, segundo o próprio Moisés, criado à imagem e semelhança do Criador, então, em essência, nós somos amor em potência, em latência, em germe. O amor é a maior de todas as virtudes. Então, as virtudes essenciais, quando elas não são exercitadas a partir do amor, na realidade, esse chamado ego, essa estrutura chamada ego, ali estão sendo manifestados os sentimentos negativos, orgulho, ansiedade, egoísmo, todos os sentimentos que nós chamamos egóicos evidentes e até os mascarados, que eu vou tratar um pouco também aqui com vocês. Então, esses sentimentos, quando nós falamos orgulho, quando nós falamos ansiedade, quando nós falamos egoísmo, que é uma manifestação egóica de cada um de nós, eles seriam reais. Será que o mal, ele é real? Não, mas o mal existe, sim, o mal existe, mas ele não é real sob o ponto de vista daquilo que é para sempre, ou seja, daquilo que é permanente. O mal não é permanente. O mal não é para sempre. E dentro de uma visão daquilo que é permanente, o mal, embora exista, ele não é real. Isso equivale a dizer que esses nossos sentimentos negativos, embora eles existam, eles não são reais, porque nós, em essência, já somos luz, porque nós somos espírito. Aliás, os espíritos fazem essa afirmação ao responderem a Allan Kardec de que o espírito é uma centelha, é uma chama divina, que é o que nós somos. Agora, como é que eu me identifico com a chama divina que eu sou? Aí é preciso de uma reprogramação dos meus padrões de visão de mundo, dos conhecimentos que eu tenho, das informações que eu tenho, da educação que eu tenho no campo também da minha espiritualização. Então, dentro esses sentimentos que não são, que eu considero não reais, como o mal também não é real, embora exista, os sentimentos também existem, mas são nomenclaturas, são terminologias para que nós possamos identificar a ausência dos exercícios das virtudes. O que eu estou dizendo? Quando eu digo que eu estou ansioso, eu não sou ansioso, eu estou ansioso. Isso é transitório, porque a ansiedade seria, embora ela exista, ela não é real. Porque, na realidade, já que a serenidade é filha do amor, em essência eu sou sereno.
mas eu estou ansioso. Parece jogo de palavras, mas isso faz todo sentido em começarmos a identificar em nós aquilo que na realidade existe, mas não é real, com aquilo que é real, que é o amor que somos. Não o amor que temos, é o amor que somos. Porque, em essência, como eu disse, viemos da fonte pura de amor, que nos criou por amor para o exercício do amor, como a virtude máxima. Então, existem e não são reais, porque o que só é real, o que é permanente, o que é eterno, e eu disse que o mal ele existe, mas não é real, considerando o que é permanente. Então, dentro dessa realidade, orgulho, ansiedade, egoísmo são ausência do exercício da virtude correspondente. E dentro dessa perspectiva, nesses conceitos de impermanência do ego, e por mais que em nós exista ou haja orgulho, egoísmo, ansiedade, sob o ponto de vista da transcendência, cedo ou tarde, todos nós vamos nos libertar desse sentimento. Como o mal também, na presença do bem, o mal desaparece. Todos esses sentimentos negativos, em algum momento, em nossa existência, vão desaparecer, porque eles não são reais, embora existam. Eu quero ser o mais didático possível para vocês entenderem, porque a nossa proposta é começarmos a ter uma visão mais profunda de nossa realidade, não na superficialidade desse ego que ainda nos domina em um processo ditatorial, comanda, manda, desmanda em nossa vida, como se isso fosse para sempre, como se o Jorge fosse para sempre, como se o Jorge fosse realmente mais importante do que a essência que hoje se chama Jorge. Repito, orgulho, ansiedade, egoísmo, apesar de circunstancialmente ou eventualmente existirem de forma transitória, eles vão gerando em nós, quando me identifico com isso, a densificação do chamado ego, ou do eu menor. A sombra ela fica mais espessa. O distanciamento meu da luz que eu sou fica maior, no momento em que eu mergulho e me identifico e reforço isso em mim. Não, eu sou orgulhoso, eu sou ansioso, eu sou egoísta. Não, nós temos esses movimentos egóicos, mas nós não somos isso. O importante é me desidentificar com isso e colocar em seu lugar exatamente as virtudes correspondentes. E dentro dessa análise que eu estou propondo aqui nesse momento, o que seria o orgulho então, Jorge? O orgulho é a ausência do exercício da virtude da humildade. Então, toda vez que eu estou manifestando transitoriamente o orgulho, é porque eu estou não exercitando a virtude da humildade. Se eu exercito a humildade, o orgulho desaparece. Então, o que é real? O que está ligado diretamente à virtude do amor? É a humildade e não o orgulho. Então, quando eu faço o exercício de uma das gradações do amor, que a humildade é uma das gradações do amor, então estou conectado com a virtude maior, que é o amor, esse orgulho vai embora, ou pelo menos naquele momento ele desaparece. Então, repito, o orgulho ele não é, ele está. O que é a humildade. Então, eu não sou orgulhoso. Eu estou manifestando o orgulho, mas eu não, em essência, eu não sou. Então, repito, orgulho é a ausência do exercício da virtude da humildade. E a ansiedade é a ausência do exercício da virtude da serenidade, tanto quanto o egoísmo é, da mesma forma, a ausência do exercício do altruísmo. Então, vejam, toda vez que eu me afasto da essência do amor, eu estarei manifestando, ou seja, de alguma forma estarei próximo dessa injunção, dessa imposição egóica, daquilo que é sombrio e que se densifica cada vez mais quando eu acho que eu sou isso. Eu acho que eu não valho nada, que eu não tenho jeito, que eu sou um lixo, que eu sou um zero à esquerda. Toda vez que eu fico pensando, acreditando nisso, eu vou densificando isso como verdade, o que não é verdade. Então, a doutrina espírita ele nos convida ao processo do autoconhecimento. O autoconhecimento é você começar a fazer um exercício muito trabalhoso, não é uma coisa fácil, dessa identificação com a luz que você é, com o espírito imortal que você é, nessa viagem eterna rumo à pura e eterna felicidade, que é a angelitude. Então, o ego é apenas o que nós chamamos de o não movimento do eu profundo. O ego, o eu menor,
ele se apresenta quando o eu maior, o eu divino, o espírito imortal, não se manifesta. Nessa perspectiva de uma análise reflexiva sobre a ditadura desse eu menor, desse ego, dessa nossa persona transitória, quando esse nosso eu divino, essa chama divina que nós somos, não age, quem é que vai se colocar no seu lugar? O ego. Ou seja, esse eu menor. E, evidentemente, embora não para sempre, é transitório, como o mal não é eterno, o mal não vem de Deus. O mal não provém de Deus, o mal é transitório. Então, todas as nossas negatividades ou sentimentos negativos do ego, eles são também transitórios, estão ligados ao mal. Evidentemente, eles, se existem, eles não são reais. Então, se eles não são reais, embora existam, eu preciso me identificar com aquilo que é real. O que é real? É a luz, o amor, a humildade, a serenidade, que eu sou em essência. Então, para que eu possa entender isso, o autoconhecimento é essa capacidade, dessa percepção, desse discernimento desses sentimentos egóicos, desses sentimentos do eu menor, desses sentimentos que nos trazem muita angústia, muita incerteza, muitos vazios interiores. Então, quando nós falamos de emoções transitórias possíveis de serem controladas e transmutadas, eu só vou conseguir fazer isso através do desenvolvimento das virtudes. Virtudes originadas do espírito imortal que eu sou, da luz que eu sou, da centelha divina que eu sou, da chama divina que eu sou, que nós somos. Nós somos isso. Quando nós utilizamos esse discernimento pelo autoconhecimento, nós vamos fazendo uma reflexão sobre essas nossas emoções, não nos identificando, embora elas existam, mas elas não são reais. Se eu me identificar, ela fica densificando essa minha crença de que eu sou aquilo. Aí vem o convite do chamado autodomínio. Reconhece o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão pela sua transformação moral e pelo esforço que ele emprega para dominar as suas más tendências. Então, o autodomínio torna-se uma tarefa absolutamente possível, factível de ser realizada. Então, nós temos poder de realização num processo de autodomínio dessa injunção, dessa ditadura do eu menor sobre o eu maior que eu sou. Agora, isso é muito trabalhoso. O Cristo mostrou para nós que não é fácil essa identificação com a luz que somos, já que ele diz que nós éramos luz do mundo e que brilha a nossa luz, ele disse bem lá há 2000 anos, que brilha a vossa luz. Um processo imperativo de um verbo também convidativo, para que eu aprenda a brilhar a luz que eu sou. Como é que eu faço isso? Me identificando com ela, para eu saber fazer como é que eu posso brilhar e não densificar a sombra que eu estou. Jogo de palavras não é jogo de palavras. Isso faz toda a diferença quando nós começamos a ter uma visão de autorrealidade, ou seja, você começar a se enxergar como você é e como você está, e, evidentemente, aquilo que está destinado para você na eternidade, que é a pura e eterna felicidade. Mas, lamentavelmente, a maioria das pessoas, ao invés de ressignificar as emoções egóicas, densas, dessas sombras que ainda nos acompanham, nos escravizam, elas não conseguem, digamos assim, desenvolver virtude e começam a criar um processo de repressão, reprimir, de bloquear, criando máscara do ego. Porque toda vez que você reprime e bloqueia o ego, você cria uma máscara de virtude, né? E, na realidade, acaba sendo o que nós chamamos de um processo de fuga da realidade, que vai retardando esse encontro com a essência que nós somos, quando você bloqueia. Então, o caminho inteligente é o desenvolvimento gradual das nossas virtudes, e não esse processo de fuga da realidade através da repressão e do bloqueio das negatividades nossas, colocando em seu lugar uma máscara de virtude. Eu dou um exemplo, a pessoa que às vezes tem uma tendência a ser bastante prepotente ou bastante arrogante, aí ela se apresenta para a pessoa com um jeitinho de humildade, com um jeitinho de simplicidade, mas lá é extremamente orgulhosa. Isso aí é uma repressão do orgulho que ele sabe. Ah, mas isso não é ressignificar, não. Isso é repressão, não é ressignificação. Você mascarar a virtude, colocando em seu lugar uma pseudo-virtude, é um mecanismo de alguma forma, nós chamamos de fuga da própria realidade, é um mecanismo de defesa desse ego, e uma defesa do ego, defesa da sombra que nós estamos, né?
Então, já que eu posso desenvolver as minhas virtudes gradualmente, vamos ver algumas máscaras do ego, que eu acho que é importante, que eu estou falando uma coisa, e que dificultam muito o desenvolvimento das virtudes. Vou dar alguns exemplos, existem vários, mas como nós muitas vezes estamos mergulhados nessa fuga do ego ou nesses mecanismos de defesa do ego para justificar os nossos erros. E, de alguma forma, nós estamos cada vez mais distantes da essência que somos, através de um domínio ou predomínio, de uma arrogância ou de uma ditadura desse eu menor. Por exemplo, é muito comum entre os psicólogos, aqueles que estudam a psicologia humana, que lidam com as pessoas com alguns distúrbios emocionais ou psíquicos, que nós chamamos de transferência das suas emoções ou projeções, que também é a mesma coisa, que é um mecanismo de defesa desse ego, e dentro desse mecanismo as pessoas acabam interpretando pensamentos, os sentimentos, as atitudes das outras pessoas em função de suas tendências. Como é que ele faz isso? O ego reprime a própria tendência dessa pessoa, né? São tendência negativa, e ela projeta nessa repressão do que é dela nos outros. Então, ela acaba fugindo da aceitação dos próprios erros, da responsabilização das suas próprias tendências, vendo nos outros aquilo que ela não gosta nela. Umas pessoas que são muito fofoqueiras, falam muito mal dos outros, sempre vendo coisa negativa dos outros. O que é que ela está fazendo? Ela está se projetando nos outros. No fundo, ela está fazendo a transferência daquilo que ela carrega nela. Então, sempre é de bom alvitre não estarmos dando ouvido a fofoqueiro. Porque o fofoqueiro, no fundo, está mostrando para nós quem ele é. Aquilo que ele identifica dentro de um processo de transferência e de projeção nos outros, aquilo que ele é. Mas aquele que gosta também, da mesma forma, é do mesmo jeito, está na mesma linha de desequilíbrio dentro desse processo de movimentos, né, de supostas virtudes, vendo só defeito nos outros. Toda vez que nós acusamos energicamente alguma característica negativa dos outros, nós estamos, na realidade, projetando-nos nessas pessoas. Simples assim. Isso é um mecanismo de defesa do ego, que é um processo de repressão da virtude, colocando em seu lugar uma falsa virtude, que não é verdadeira. É um ego mascarado. Nós transferimos esses sentimentos, nós chamamos evidentes do ego, bastante densos, que nós não queremos reconhecer em nós mesmos para outra pessoa. E há essa necessidade de estar combatendo em outra pessoa que nós gostaríamos de ocultar em nós. Esse é um mecanismo que acontece com muito de cada um de nós. Isso é um movimento extremamente perturbador, porque quando nós estamos em um processo de fuga da realidade, quando a gente não procura fugir da realidade de que nós estamos e somos, e uma das formas mais comuns dessas projeções é a necessidade das pessoas estar culpando os outros pelas próprias atitudes, transferindo para os outros as responsabilidades sobre o que realmente coube a ela. Eu posso dar alguns exemplos muito comuns que quem trabalha com psicologia conhece de projeções ou de transferência. Por exemplo, bem didaticamente, para ser bem didático e bem simples, ciúme projetado, como é que acontece? Você acusa o parceiro ou a parceira de infidelidade, quando, na verdade, é você que está acusando que está sendo realmente infiel, você que está sentindo isso, mas projeta no outro. Esse é um exemplo de projeção ou de transferência. É um ciúme projetado. Então, você acusa no parceiro ou na parceira de uma infidelidade, quando, na verdade, é você que está sendo infiel mentalmente, ainda que seja mentalmente, ou fisicamente mesmo, e transfere para o outro. Quer dizer, esse é um processo de repressão das realidades profundas para que, dentro desse mecanismo de defesa do ego, você tente escapar com falsas virtudes. Uma projeção, por exemplo, de vulnerabilidade, você acusar o outro, o cônjuge, o seu companheiro de adultério, quando, na realidade, quem está cometendo adultério é a própria pessoa. Isso é uma projeção. É um movimento extremamente nefasto, profundamente negativo para o ser humano. E essa é uma das maneiras de repressão do ego. Dentro de uma outra, uma projeção de esperança, você projetar sentimento de esperança, de dependência num terapeuta, por exemplo, num psicólogo, num médico, você projeta uma esperança esperando encontrar fora o que você vai encontrar dentro, porque você só encontra
a verdadeira esperança do verbo esperançar e não do verbo esperar dentro de você. Você vai atrás daquilo que você tem como realmente certeza de conquistar e não espera que os outros sejam ou terceirize nos outros essa suposta esperança de conquista. Projeção de pensamentos é muito comum, acreditar que todo mundo está mentindo para você, quando na realidade você está pensando em mentir para os outros. Aí você antecipa, você projeta que acha que os outros estão mentindo para você, que as pessoas estão mentindo para você. É um mecanismo de defesa do ego de projeção, também que nós chamamos de projeção dos próprios pensamentos. E pode ocorrer de forma consciente, pode ocorrer de forma subconsciente, ou como a psicanálise também de forma inconsciente. Eu não aceito muito a palavra inconsciente, eu prefiro colocar a nomenclatura subconsciente. E a única forma de nos libertarmos é nos aceitarmos que nós possuímos limitações, é nos responsabilizarmos pelos nossos erros e dos nossos acertos também, e com isso, gradualmente, e nos tornando uma pessoa melhor sem nos deixarmos levar pela chibata da ditadura desse ego que está tentando mascarar, projetando nos outros aquilo que nós somos, na realidade, aquilo que nós estamos vivendo em nós. Essa é uma das características. Existe uma outra que é terrível também, que é comum nos seres humanos que estão nesse desconhecimento de si, que é a racionalização. Usa a razão para o mal dela mesma. É um processo em que as pessoas buscam justificar quaisquer pensamentos, quaisquer sentimentos, quaisquer atitudes, ações que eles julgam inadmissíveis. E dentro dessa perspectiva, na realidade, o motivo verdadeiro desse comportamento são os mascaramentos das argumentações com argumentações completamente falsas. Por exemplo, a pessoa não admite que a ação que ela quer realizar, ela esteja errada, ou que ela esteja errada. Embora a consciência dela diz que aquilo que ela está fazendo está errado, mas ela tenta escamotear, racionalizar. Não, eu não estou errado, não. Eu estou fazendo, está certo. Mas ela sabe que está errado. Então, ao invés de assumir a máscara egóica dessa racionalização, um exemplo clássico desse mascaramento é você explorar, por exemplo, um empregado, uma empregada doméstica, por exemplo, pagando pouco para ela, pagando um salário baixo, exigindo muito trabalho dela. Mas fingindo que você não é um explorador do trabalho, não está pagando, tu explora o máximo dela, né? Você está dando. Então, você justifica essa atitude dizendo assim, não, ela é meio incompetente, ela não merece nem ganhar o que eu pago. Quer dizer, é uma racionalização. E isso é um movimento de fuga complicado, do qual você está desconectando com o amor que você é. Você está sendo dominado por esse ego, ou seja, um ego ditatorial. É esse eu menor que está te dominando, é o eu menor que está se desidentificando com o eu maior, que o eu maior é filha legítima em potência do amor. E ela ainda vai usar essas outras justificativas. Se ela for trabalhar na casa de outra pessoa, certamente ela ganhará até menos, porque ela é muito limitada. Isso é uma racionalização completamente desumana, desonesta, desamorosa. Mas nós usamos esses argumentos, muitas vezes, agindo porque nós não nos conhecemos. E eu falei, o autoconhecimento, a capacidade de discernir como é que está funcionando os nossos padrões de comportamento mental, o nosso psiquismo. Um outro fato muito comum, inclusive, que é reforçado por alguns maus terapeutas, me perdoe, mas terapeutas que eu considero irresponsáveis, é a prática de se colocar para fora todos os sentimentos egóicos. Ou seja, como eu falei lá no início, normalmente a psicologia mais clássica, ela tenta reforçar muito esse ego. E dentro disso você joga para fora a sua revolta, a sua raiva, a sua ira em cima de pessoas que são racionalizadas como algo terapêutico e necessário para se libertar de um estresse. Aí você joga, você corta os seus marimbondos por aí. Na realidade, ninguém tem o direito de estar vomitando os seus desequilíbrios em cima de outras pessoas ou situações. Mas muitos psicólogos ensinam essas bobas. Psicólogo, eu digo assim, terapeutas podem ensinar. E nós sabemos que ensinam mesmo, dentro de uma linha materialista, infelizmente. Então, nós devemos, antes de tudo, transmutar esse sentimento sem fazer mal a ninguém, engolindo, aí sim, você aprender aspiado, né? Engolindo a raiva e não vomitando a nossa raiva nos outros, completamente diferente do que muitos terapeutas ensinam. Esse é um processo de racionalização. E esse mecanismo de fuga do ego também torna-se um desequilíbrio psicológico grave se for permanentemente utilizado. Então, veja a gravidade, você ir em tal ou qual terapeuta que ele não tem realmente um compromisso com uma identificação com esse self mais profundo, que é uma linha bem junguiana,
que ele trabalhou mente, corpo e espírito, diferente de Freud, que só trabalhou mente e corpo, evidentemente muito limitado, no sentido de compreender o homem integral, o ser humano de forma integral, na sua tríade, espírito, corpo e mente. Então, de alguma forma, nós devemos trabalhar cada vez mais, sem ficar com essas racionalizações, transmutando ao invés de nós ignorarmos ou justificarmos por meio dessas racionalizações, senão, dentro dessas escapadelas racionais, nós vamos culminando na perda de sentido existencial para a nossa vida. Nós vamos ficar muito indiferentes à dor do outro. E o objetivo da nossa vida na Terra é termos na compaixão essa capacidade de sentirmos também as dificuldades, as limitações do outro, para que nós possamos auxiliá-lo. Nós não podemos andar pelos pés dele, mas auxiliá-los a caminharem nessa estrada bastante desafiadora da vida humana, em que as pessoas ainda não são portadoras de um razoável autoconhecimento. Nós vivemos muito para fora e esquecemos de viver para dentro de nós, nos conhecermos um pouco mais, o autoconhecimento. É tão importante o processo desse autoconhecimento, da identificação da luz que eu sou na eternidade, que Allan Kardec colocou no Evangelho segundo o Espiritismo exatamente Sócrates, não de graça, o maior dos pedagogos que eu conheço, foi o Hippolyte Léon Denis Arrivai, ele coloca Sócrates como porta de entrada do Evangelho segundo o Espiritismo. Por que ele coloca ali as várias passagens, foram dezenas de passagens de pensamentos de Sócrates, fazendo comparações com os pensamentos daquele que para nós é modelo e guia, que é Jesus, que é o arquétipo da perfeição, segundo Jung, que é o terapeuta da humanidade, segundo a Hannah Wolfen, uma grande psicóloga alemã. É exatamente isso, nós começarmos a perceber, e nesse processo de autopercepção, de autoconhecimento, de autoamorosidade, de autoaceitação, de autoconfiança, de autovalorização, de autorrespeito. Mas existem outras fugas que eu poderia citar, são vários deles, por exemplo, uma delas é a identificação. Como é que isso acontece na vida de pessoas incautas? Nós chamamos lá no começo de projeção, projeto nos outros minhas nesgas morais. A introjeção é o contrário, que é exatamente essa identificação. Em vez de eu projetar, eu introjeto, com um mecanismo do qual eu me identifico com certos valores observados em outras pessoas e que passam por mim ser visto como sendo meu próprio valor. Eu começo a perder minha identidade nesse processo que nós conhecemos como identificação ou introjeção. E nesse mecanismo de defesa do ego completamente negativo, evidentemente, de alguma forma, nessas identificações com heróis, com pessoas famosas, ou ídolos que nós achamos, nos colocamos como parecidos com eles, ou trazemos eles para o nosso comportamento, como se nós fôssemos os próprios, né? Assumindo a forma, o hábito desses nossos ídolos, desses nossos heróis, os traquejos deles, os trejeitos deles serem, os modos de falar e de comportar-se da mesma forma. Eu posso dar um exemplo muito clássico, alguns exemplos muito clássicos, seja no mundo artístico, seja no mundo político. No mundo político é muito comum, por exemplo, uma pessoa ligada a um viés progressista ou esquerdista que se identifica com Che Guevara, com Fidel Castro, por exemplo, com Mao Tse-tung e outros, do qual eles vestem camisas ou se vestem com aquelas boinas, com aquelas barbas, com aquele jeito todo, num processo de introjeção, são seus heróis. Então, eles assumem aquilo, idolatram. Outros que idolatram, por exemplo, um Elvis Presley no campo da arte, e se vestem como tais, e levam a vida inteira assim, vestindo, se penteando, ou, enfim, vivendo como se fosse o próprio, até com a própria voz impostada, né? E vai se criando uma verdadeira dependência nesse processo de fuga do ego, porque a pessoa não se conhece, e ela não está percebendo que ela está escrava a um processo de introjeção, perdendo a sua própria personalidade. E isso resulta numa fuga da realidade da vida, a pessoa passa a viver uma vida ilusória, identificando-se com esses tais ídolos que só existem em sua imaginação. Porque, na realidade, ele não é a própria pessoa que ele está introjetando, ele é um indivíduo, mas se coloca como tal, né? E essa identificação é uma tentativa dessa substituição desse vazio íntimo, desse vazio interior, por meio dessas modelagens, desses modelos, desses ídolos, desses heróis, para servirem de referência e, com isso,
A pessoa está tentando buscar um preenchimento de um vazio que ela não sabe preencher, para se identificar, pelo menos se manifestar na sociedade. Isso é um mecanismo de fuga do ego que eu chamo de ditadura egóica, é a ditadura do ego, desse ser, nesse processo de introjeção. Então, eu estou mostrando para vocês como é que o ego é ditatorial, como é que o ego realmente domina os nossos comportamentos se nós não tivermos ou não prestarmos atenção no nosso comportamento por não nos conhecermos um pouco mais. E, nesse caso de introjeção, o resultado é uma catástrofe, né? Completamente ineficaz, e o que ela consegue preencher exatamente nesse vazio por meio desse suposto amor, né, para um sentido existencial, isso, evidentemente, ela só vai conseguir quando ela assumir a realidade íntima, o self que ela é, o espírito imortal que ele é, né, a essencialidade que ele é, essa identificação com ele mesmo em essência, em espírito. É a única forma de ele conseguir sair desse elemento completamente nefasto para a felicidade, para a alegria, para a liberdade de um ser humano. E dentro dessa realidade, para que ele possa manter equilíbrio emocional, pelo autoconhecimento, ele vai eliminando gradualmente essas ilusões de ser uma outra pessoa, de querer assumir um comportamento de uma outra pessoa. Dentro dessa nossa visão, dessa nossa reflexão, eu sei que são comentários muito técnicos para alguns, para quem trabalha com psicologia, com terapia, não tão, né? São coisas mais simples, são bem simples mesmo, bem didáticas para serem entendidas, mas o que nós precisamos aprender é começarmos a ter, a partir de desenvolvimento de virtudes essenciais, um processo de autodomínio. Como eu falei, reconhece o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão pela sua transformação moral e pelo esforço que ele emprega para dominar as suas más tendências. E como é que nós dominamos as más tendências? Com as joias das virtudes praticadas ou nos esforços de prática das virtudes que somos em essência, né? Para que eu possa proporcionar para mim um prazer imediato, me tornando uma pessoa mais consciente e não alienada da realidade de meu próprio ser, daquilo que eu sou, e não daquilo que eu estou me escravizando daquilo que é passageiro. O meu nome é passageiro, o meu corpo é passageiro, eu sou mais do que um nome. O Jorge não é o Jorge, ele está o Jorge, é transitório. Meu pai, minha mãe me deu esse nome, mas eu não sou isso. Eu estou transitoriamente vivendo uma personagem que se chama Jorge. Persona é máscara. De alguma forma, quando eu desencarno, evidentemente, essa máscara, de alguma forma, tende a cair, e certamente outras máscaras existem, do qual vou ver qual mais eu me identifico após a desencarnação. Então, dentro dessa realidade, a doutrina espírita nos convida a um processo do autoconhecimento. Conheça a ti mesmo, como eu falei, e o Sócrates realmente é o que abre a porta do Evangelho segundo o Espiritismo, porque o Allan Kardec faz questão de colocar aquele que é o símbolo do conheça a ti mesmo, o espírito precisa se conhecer um pouco mais. Precisa saber como é que ele funciona por dentro, como é que funciona a sua mente, como é que está o seu estado mental, como é que é seu mapa mental, como é que são mais ou menos suas tendências reativas diante de certos desafios que são circunstanciais. Ele precisa ter esse conhecimento. Eu me conheço um pouco, mas se conhecer, é preciso conhecer um pouco mais. Porque muitas pessoas acham que se conhecem utilizando essas fugas do ego, apenas reprimindo o próprio ego, bloqueando o próprio ego e colocando em seu lugar pseudos-virtudes. O fofoqueiro, ele acha que é virtude porque fala mal dos outros. Aquele que é o explorador da empregada, ele defende muitas vezes os trabalhadores, mas no fundo está explorando a própria empregada. E quantas pessoas fazem isso? Critica os outros porque são exploradores, mas ele mesmo é um explorador. E racionaliza e diz que não é. E fora as outras pessoas que nessas projeções acusam no outro aquilo que ela sabe que está nela. Principalmente essa questão de relações afetivas entre namorados, noivos, casados, em que um acusa o outro daquilo que ela está vivendo dentro dela. Ela está traindo o outro. Existem vários casos gravíssimos de mulher, por exemplo, que em algum momento casada, normalmente, ela, digamos, se fica atraída por uma outra mulher, naturalmente, faz parte, não quer dizer que ela esteja numa situação de um movimento de homoafetividade, mas naquele momento ela se sente atraída por uma mulher bonita, e, de repente, a atração dela, ela projeta no marido dela, acha que o marido dela vai ter a mesma atração e acha que o marido vai trair. São processos, são mecanismos de defesa do ego estranhos no ser humano e que levam muitas pessoas a vários tipos de preconceitos.
porque a pessoa não se conhece, não sabe como é que funciona o seu mundo mental, o seu mapa mental. Existem vários outros, existe o da negação, existe o deslocamento. Esse deslocamento é muito comum, como um mecanismo de defesa do ego. Ou seja, você desloca um sentimento negativo de uma pessoa ou um sentimento negativo de uma situação para uma outra pessoa e para uma outra situação. Você faz apenas um deslocamento. E quando nós experimentamos, por exemplo, um sentimento de revolta, ou quando a pessoa sente um sentimento de animosidade contra a vida, contra alguém ou contra alguma coisa, mas as situações, as conjunturas, as ocasiões não permitem expressar esse sentimento de revolta, de animosidade, o que ele faz? Ele desloca esse sentimento para reações muito violentas contra objetos, contra pessoas, sobretudo contra objetos. Eles quebram objetos, ou contra outras pessoas que não tem nada a ver com o problema que ele está deslocando ali. Por exemplo, uma pessoa com dificuldade com seu chefe, ou dificuldade lá com o presidente da casa espírita, ou lá, seja onde ele for. Está com problema com a liderança do qual ele não concorda muito, ou no trabalho. Quando chega em casa, ele acaba realmente deslocando essa frustração, essa raiva, ou seja, essa dificuldade com aquele do qual ele tem essas pendências, e joga essa raiva brigando com a esposa, com o esposo, com as crianças, com o papagaio, e assim vai. Quer dizer, isso é deslocamento de um sentimento de repressão como defesa do ego completamente negativo para cada um, por não se conhecer um pouco mais. Como o Espiritismo é um convite ao autoconhecimento, vamos nos conhecer um pouco mais. Nós queremos conhecer todo mundo. Queremos conhecer a vida de todo mundo, queremos saber os babados de todo mundo. Não nos conhecemos. Queremos saber o que as pessoas pensam, mas mal sabemos aquilo que nós pensamos, não damos nem conta dos nossos pensamentos. Não temos nem capacidade de disciplinar a nossa capacidade de realmente dar boas direções numa filtragem, fazendo uma seleção correta daquilo que pensamos. Deixamos as coisas acontecerem numa ruminação completamente negativa e somos vítimas disso, ou pelo menos somos escravos dos nossos pensamentos. Por quê? O pensamento é a base da nossa vida. O pensamento é a base do meu destino. Porque toda a solução do meu destino está em meu pensamento, que vem do meu mundo mental, que vem da minha estrutura psíquica, que é exatamente a minha visão de mundo. Desculpa. Uma outra situação dentro desse deslocamento, num mecanismo de defesa desse ego ditatorial, é você chegar em casa com raiva, um prato, um pires, uma xícara, e você quebrar, ou então dar murro na janela, dar murro na porta. Isso é um movimento de deslocamento dentro de um processo de defesa ou de fuga do ego, em que você está nessa frustração dando chute a esmo, né? Porque está com raiva. Você está deslocando isso para outras coisas, ou então vai dar até chute nos animais. Então desloca um desejo de bater, seja lá em quem for, e o motivo dessa cólera para você estar, de alguma forma, supostamente está saindo do estresse. Já pensou? E quantas pessoas estão fazendo isso, nesse deslocamento? São essas e muitas outras formas que vão dificultando o desenvolvimento das virtudes que nós somos. Eu não tenho amor, eu sou o amor. Eu não tenho humildade, eu sou a humildade. Então, eu sou todas as virtudes. Lembra que eu falei no início? O mal existe? Sim, o mal existe, mas ele não é real. Por quê? Porque o bem se apresentando, ele desaparece. Então, ele não é real. Ele é impermanente. Essas nossas viciações, essa ditadura egóica, ela também não é permanente, ela é impermanente, ela é o não ser. O ser é o espírito imortal que nós somos. Esse viajor da eternidade rumo à pura e eterna felicidade. É o que nós somos. Nós fomos criados para a felicidade. Então, ao invés de nós reprimirmos os sentimentos egóicos negativos, nós somos convidados exatamente a transformar dentro de um processo de ressignificação a partir do quê? Exercitando virtude. Simples assim. Assim como a luz se faz presente, você dilui as trevas ou o mal, com o desenvolvimento da virtude, como eu falei lá atrás, você vai diluindo esses movimentos egóicos, seja de defesa, seja de fuga do ego, seja lá o que for, você vai passar a se conhecer um pouco mais. Então, toda vez, para encerrar a minha fala aqui, que nós conseguirmos nos identificar no processo de me conhecer um pouco mais, um pouquinho mais, não precisa conhecer muito, mas um pouquinho mais,
eu conhecer as minhas tendências, a minha natureza, ter já um acesso, vasculhar, investigar um pouco mais o meu mundo mental, toda vez que eu estiver sob o jugo do ego, ou seja, com raiva, com ódio, com ciúme, falando mal dos outros, é parar para pensar, por que eu estou fazendo isso? Se eu tenho condições de ressignificar, para que eu vou fazer? Então não vamos fazer, eu vou usar o bom senso. E o que eu estou fazendo com isso? Entrando em um processo de autodomínio, eu vou dominar o ego. Ao invés de eu me deixar levar por essa sombra densa que quer me escravizar nesse mundo transitório e impermanente de seu mando e desmando, eu vou dominá-lo e, a partir desse autodomínio, eu vou começar a me identificar com aquilo que eu sou. Então, eu sou uma pessoa complacente, misericordiosa, tenho compaixão, não vou falar mal de ninguém. Ah, eu estou nervoso, estou bravo. Tá, eu não sou bravo, eu estou bravo, então tudo bem. Já que eu não sou bravo, mas eu estou nervoso, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um exercício mental com técnica. A oração é a mais importante de todas as técnicas. Existem várias técnicas. A oração foi o que o Cristo ensinou. Usamos a prece como técnica para poder me identificar com aquilo que eu sou. O que eu sou? Sereno. Então, eu vou ressignificar a irritação e vou, naquele momento, aos poucos, ir diluindo e transmutando exatamente a irritação, que é a minha natureza natural, e vou me identificando mais com a serenidade que eu sou, com a tranquilidade que eu sou, com o calmo que eu sou. Isso é possível, com muito exercício, com muita vigilância, porque Jesus disse, olhai, vigiai e orai. Antes do vigiar e orar, está o olhai. E o olhar é mais objetivo, então é termos muita atenção, até mesmo na vigília. E a vigília não é o policiamento, é a vigília. A vigília é você ter a flexibilidade de você também se amar, se perdoar, se compreender, saber que você carrega essas ainda sombras que você vai aos poucos diluindo. Porque se você entrar num processo de policialismo, você ser policiar demais, você acaba se esmagando e você acaba entrando em um processo de culpa, do qual você vai se julgar, se condenar e se punir o tempo todo, vivendo uma vida de péssima qualidade. Se aceite, se acolhe, e se acolhendo, você acaba se autodominando, e aos poucos, não é do dia para a noite, no estalar de dedo, que você vai criando uma nova versão, como espírita que você está procurando ser, se esforçando ser, um espírita digno e, sobretudo, honrado com a causa abraçada em nome do Cristo. Meu irmão, que Jesus nos abençoe, um grande abraço para todos, gratidão com a presença também, e uma ótima noite para todos. Agradecemos ao amigo pela reflexão da noite. Temos muito trabalho a fazer conosco mesmo, não é mesmo, Jorge? Muito. E eu peço que você termine com a prece de encerramento, este momento tão importante e inesquecível para todos nós. Vamos, então, fazer nesse processo de introspecção para o autoconhecimento, principalmente no momento de busca de conexão com as esferas superiores, com as energias superiores, com o nosso Criador, que eu chamo de energia pura de amor, respirar profundamente nesse momento, para oxigenar o nosso cérebro, porque raciocinar gasta muita energia. Respirem bem profundamente. Vamos aprender a orar também, não é fazer uma oração egóica, uma oração mecânica, sem sentido e sem nenhum tipo de geração de energia positiva. Orar é uma conexão, a partir de uma autoconexão com o divino, que é onipresente em cada um de nós. É nos conectar com o amor. Que Deus nos abençoe a compreender, a nos entendermos um pouco mais, para que nós possamos permanentemente em um processo de vigília amorosa, a partir de um processo de uma alta aceitação acolhedora, estarmos gradualmente transmutando as nossas energias negativas em energias amorosas, em energias do qual efetivamente todos nós somos, porque nós somos amor. E que esse amor possa cada vez mais se fazer presente em nossas atitudes, em nossas ações proativas, em prol do bem, do belo e do bom, da harmonia, da paz e do próprio amor. Gratidão a todos. Arnaldo, muito obrigado por essa oportunidade. Mais uma vez, a nossa gratidão, pedimos a permissão para encerrarmos a transmissão à distância de todos aqueles que nos acompanharam. Muito obrigado, Jorge, pela belíssima reflexão da noite. Gratidão.